Salve galera! Nossa segunda semana começando, ó, tô com 70% de bateria, apenas 222 de estimada, porque eu viajei, então vai lá embaixo e vamos começar o nosso modo esporte. Modo esporte ativado, vamos ver agora como ele se comporta durante essa semana, vou dando para vocês mais informações, hein? Acompanha aí! Ó, finalizando aqui nosso primeiro dia utilizando o modo esporte, e as primeiras impressões por enquanto é o esperado. Realmente a entrega dos 171 cavalos é bem mais visível. Qualquer pare que você vai sair, qualquer sinal, o carro te empurra contra o banco, mesmo com leve toque no pedal. Como eu tava no modo econômico, eu tava assim, ó, tendo que às vezes me policiar. Agora, você encostou, ele te dá aquela tração, você realmente sente a potência. Então, é bem interessante para quem gosta de um carro ligeiro, perfeito. Uma coisa que me surpreendeu é que eu percebi que a regeneração me parece mais aproveitável nesse modo, porque como ele entrega uma potência maior, as oportunidades de regeneração são maiores. Por exemplo, no modo econômico, andando aqui na cidade, no trecho que eu costumo fazer, ele faz, a regeneração vai no máximo a 30, 25, 30. Agora, nesse modo esporte, a regeneração chega a 50. Então, ele já dá essa distração, ele já empurra você. Então, na hora que você vai freando, ele tem mais coisas para frear. Então, isso, não sei, tá, vamos acompanhar. Eu acredito que lá no final da semana a gente vai ver se realmente compensa, se essa regeneração maior, mais intensa, se ela compensa o gasto por a todo momento ter esse grande dispêndio de energia. E outra coisa, que essa já não é tão positiva, é a questão da direção. No modo econômico, a assistência de direção é conforto, então a direção fica bem molinha, bem gostosa para a cidade. Já no modo esporte, ela entra no modo esportivo também, e ela é bem mais firme, ela é bem mais na mão, é como se a direção ficasse um pouco mais pesada. Então, por enquanto, essas são as primeiras impressões. Salve galera, tudo bom? Dando continuidade aqui no nosso review sobre como é dirigir no modo esporte, a sensação de melhor aproveitamento da regeneração me parece ser bem verdadeira, tanto que o meu consumo nos últimos 100 km já caiu 3, de 19 para 16, mesmo sem rodar 100 km ainda, eu rodei 59 km. Então, a gente tem um melhor aproveitamento da regeneração, talvez pelo carro ser mais potente, né? Ele consegue aproveitar melhor esse embalo aí. Só que a gente perde no conforto. A direção fica realmente muito firme, então para usar isso na cidade, a gente perde no conforto. Na estrada ficaria perfeito, mas na cidade realmente é uma coisa que incomoda. Outra coisa interessante é sobre essa questão do consumo. Por quê? Talvez na hora que a gente finalizar, mostrar o quanto tinha no início, o quanto a gente vai ter no final, a gente não tenha exatamente um padrão coeso. Por quê? Eu fiz uma viagem, né, no final de semana, então o consumo estava alto, o consumo médio, e na hora que a gente dá a carga, ele vai calcular o quanto aquela energia consegue rodar baseado no quanto a gente já rodou, quanto a gente gastou nos últimos 100 km. Então, como os meus últimos 100 km antes de começar a gravar foi um consumo alto, ele apresenta para mim uma autonomia baixa, porque eu ia gastar bastante. E agora que ele vai economizando, então a gente muda um pouco esse parâmetro. O que eu acho que não vai ser tão fidedigno assim. Mas é só pra gente ter uma noção, né? Do quanto o carro tá se comportando. Até porque a gente espera que o modo esporte,
gaste bem mais do que o modo econômico, não é? Então, minhas impressões aqui dessa quarta-feira tá sendo essa. Direção incomoda um pouco na cidade, só que a gente aproveita muito mais a regeneração. Então, ponto positivo. Vamos acompanhar aí, tá bom? Até mais. É isso, galera. Chegamos aqui na sexta-feira para finalizar então a nossa semana do modo esporte, ver como o carro se comportou e tudo. Realmente durante a semana não teve grandes diferenças não em questão de usabilidade. O carro, eu tive que aprender a lidar com o pé, porque toda hora eu ficava jogando você assim. Se eu continuasse a pisar como eu estava pisando no modo econômico, então o carro entrega muito mais força. Ao mesmo tempo, a regeneração me parece ser um pouco mais eficiente, então acho que vai acabar dando elas por elas aí. Mas vamos lá para a tela para a gente poder ver mesmo como vai ser. Então lá no painel, galera, olha o que a gente encontra. Começamos com 70% de bateria, estamos com 26%. Ou seja, a gente perdeu aí nessa semana, consumimos 44% da bateria. Começamos com 222 quilômetros de autonomia, estamos com 109 quilômetros de autonomia. Então, é como se a gente tivesse rodado 113 quilômetros, né? Aqui, de autonomia estimada, é como se eu tivesse perdido 113 quilômetros. Porém, nós rodamos 124 quilômetros. Então é como se a gente tivesse ganho 11 quilômetros de autonomia. A gente economizou 11 quilômetros de autonomia. Ficou abaixo do modo econômico, como esperado. O esperado a gente ganhou aí uns 20 quilômetros de autonomia da estimada. Mas é o que eu comentei para vocês. Como eu fiz a viagem no modo econômico, às vezes a mensuração, né, do quanto eu conseguiria rodar com 70% de bateria ficou um pouco não real, digamos assim. Então, nesse resumo, saímos com 70%, chegamos com 26% no final de semana. Tínhamos 222 km de autonomia e agora 109. O que isso nos dá como se fosse um consumo de 111 quilômetros rodados na nossa autonomia perdida, porém nós rodamos 124 quilômetros. Resumo, mesmo no modo esporte, a gente consegue economizar energia, eu achando a regeneração mais eficiente. E vocês? O que vocês preferem? Dirigir no modo mais esporte, mais agressivo, ou permanecer no modo mais suave, econômico? Conta aí pra mim.